Celebrando com Gil Fuentes. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Sicredi é ter com quem contar. Poupança premiada, o maior show de prêmios. São mais de 4,2 milhões em prêmios. O papo hoje é com Leandro Bonini, o Xing. Ele é hipnoterapeuta, vai falar um pouquinho desse assunto pra gente aqui. E é autor do livro Ansiedade, a neuroplasticidade em ação. Que eu quero saber disso tudo aí. Aqui, ó. Como que funciona. Xing, seja bem-vindo. Mostra já pra essa câmera aqui. Ó. Como é que surgiu esse livro? Primeiro, Muito obrigado. Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, bom dia. Não é? Que o povo vai Obrigado pelo convite aqui no podcast. E essa ideia do livro foi para poder ajudar as pessoas. É um livro prático, né? Para ajudar as pessoas a ter um controle melhor da ansiedade. Lógico que não pode ser uma coisa específica, né? Como uma terapia, porque cada pessoa é diferente da outra. Mas vai ajudar muito as pessoas a controlar a ansiedade com técnicas de hipnose, PNL e neurociência nesse livro que eu fiz. Antes disso, você é formado em educação física. Antes de tudo, eu era lutador. Lutador? Isso. Ele é quinto dan em karatê. Quinto dan de karatê de contato. Que medo de você. Desde os 13 anos de idade, não treinando. Precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Aqui é paz. 13 anos, desde os 13 anos, devido, que tá no livro aqui, eu escrevi isso aqui da minha história, né? Devido a um bullying aos 13 anos. Por que bullying do quê? Magro, pequeno, alto? Japonês, gordo. né? Japonês, tapa na nuca. Era um moreninho que chamava Guigui, tá aqui no livro até. Ele sabe que ele tá no livro? Eu acho que ele não sabe, porque ele sumiu, né, de Guararema. Sumiu? E ele era 2 anos mais velho do que eu. Então, na escola... E ele era o quê? Alto, gordo, preto, era mais branco? alto e magro. Tá. E ele tinha 2 anos mais velho. Por exemplo, eu tava na 5ª série, ele tava na 7ª. Então, a diferença é muito grande naquela época, né? E aí ele fazia bullying. Antigamente não existia bullying, né? Não chamava bullying. Não, existia zoeira. Então eu não podia falar com o professor, não podia falar com meu pai, não podia falar com ninguém, nem diretor. Apanhava mesmo e ponto. Então foi 2 anos da minha vida que eu passei por esse aperto com ele. E aí que, não sei, que de cargas d'água, meu amigo convidou para arte marcial, eu fui. E aí eu me encontrei na arte marcial. E aí que me transformou. A minha terapia da época foi a arte marcial, que me deixou mais corajoso, com vontade de confiança, que eu não tinha na época, por causa dele, né? Por causa do bullying, 2 anos. E a partir do momento que eu comecei a criar minha autoconfiança, eu falo que foi minha terapia, eu fui lá e descontei nele, consegui dar um safanão nele. Aí você deu? Dei. Mas não pode. Mas não sei que não pode. Mas na época era criança, né? A gente dá um jeito, né? Não pode, Não né? pode. Mas aí me transformou, assim. Eu me senti muito bem. E até legal. Aí ele parou de fazer bullying. Na hora, ele ficou com medo de mim. É lógico, vem aqui. Agora você leva um sopapo. Não, ficou com medo. Eu lembro até hoje que eu andava na calçada. Na mesma calçada ele desviava, atravessava a rua por causa de mim. Primeiro precisa existir o respeito, né? Sim. Que é a gente aprendendo de casa como respeitar as pessoas. Não é na rua, nem na escola que aprende. E mais incrível que isso, como eu sou terapeuta hoje, né? Mexo com neurociência de comportamento, sou hipnoterapia, fez eu acordar a minha vida inteira o como eu vinha pautado perante a esse fato. Acredita nisso? Então, a minha vida inteira, desde os 13 anos até os 45 anos da minha vida, que eu fui pautado pelo esse bullying. Isso te incomodava? Deixou eu meio que cego nessa visão para poder ficar sempre forte. Porque como eu era fraco, né, me sentia uma pessoa incapaz, o bullying fazia isso comigo. E quando eu me encontrei e me senti capacitado e senti corajoso, a minha mente emocional falou assim pra mim, não é que falou, ele me forçava a sempre treinar. Fala assim, você tem que manter forte. Você precisa mostrar pros outros que você é forte. Então eu sempre falo o seguinte, na terapia, que todo mundo era o Guigui pra mim agora. Eu precisava mostrar pra todo mundo que era forte.
E eu fui dos 13 anos aos 45 anos focado somente nisso. Porque eu virei faixa preta, vice-campeão mundial, 2 vezes terceiro campeão mundial nos Estados Unidos, fui vice-campeão no Japão e 2 vezes terceiro mundial nos Estados Unidos. Aí abri academia de musculação. Aí quando eu parei de treinar karatê para ser lutador, fiquei forte. Eu comecei a usar hormônios, eu comecei a usar tudo possível para ficar forte, porque eu precisava mostrar para os outros que eu era forte. Mas todos esses títulos não eram suficientes para você? Não, sempre você quer mostrar que você é mais forte. Porque se eu começava a sentir que estava enfraquejando, é inconsciente isso, né? É emocional. Parece que você fica... o ego fala assim, não, você tem que mostrar que é forte. Porque parece que você... vai ter outros guiguis, vai te incomodar, entendeu? É uma autodefesa. É uma autodefesa. Só que isso, eu sempre falo assim, quando a pessoa tem um trauma, ou ela se torna aquela que ela se tornou, ou ela se vira oposta daquilo. Só que os extremos, né, faz mal. Todos os extremos faz mal. Então, ou eu me tornaria uma pessoa incapaz, se eu não tivesse lutado, por exemplo, vamos dizer que eu não entrasse na parte marcial e não fosse lá e batesse no guigui. Então, eu ficaria uma pessoa incapaz, uma pessoa fraca, sem coragem de nada. Como a arte marcial fez eu me tornar capacitado, e aí aconteceu, foi pro extremo oposto. Tá. Não tem a meio termo. O certo é sempre meio termo, o controle. O ego joga pro seu meio E como que faz para encontrar esse meio termo? Aí com a terapia. Por isso que a hipnose, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar neurociência do comportamento, comecei a estudar sobre a mente, que fez eu acordar como eu estava vivendo durante 30 anos. 30 anos eu tava vivendo assim. Pois é. Então as pessoas hoje... É muito tempo. Não, mas todo mundo é assim. As pessoas não percebem. A gente não percebe alguma coisa do passado que a gente vai vivendo, vai repetindo a história, e a pessoa às vezes não entende porque aquilo não tá dando certo, porque a vida é assim, a vida é assado, mas é porque ele tá vivendo uma coisa que aconteceu no passado. Eu falo que as pessoas estão cegas. Eu vivi cego durante 30 e poucos anos. Mas isso não é com todo mundo? Todo mundo. Que tem algum momento da sua vida, alguma coisa que você aprende. Na verdade é o seguinte, a neurociência fala o seguinte, a sua mente, ela só repete aquilo que aprendeu. A mente emocional. Ok. A mente racional, que eu falo que é o nosso racional, é o único que consegue enxergar isso e ver se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. O emocional não existe isso. O emocional, o ego que eu falo, é proteção. Então, ele quer te proteger de qualquer maneira. Então, os gatilhos que a gente tem, por exemplo, alguma pessoa falando, algum momento, alguma coisa que faz mal pra ti, é algum gatilho que você aprendeu. Começa por aí. Você não aprendeu do nada isso. Não é Deus que colocou na sua cabeça. Ah, não, o Gil vai toda vez, se um cara buzinar, por exemplo, tem gente que tem gatilho de buzina, por exemplo, de carro. Eu tinha muito gatilho de buzina. Então, mas aonde eu aprendi isso? Não é uma coisa do nada. Sabe aquele gatilho que dá aquele start, daquele estresse assim, do nada? Alguma coisa acontece, dá aquele é automático. O que a neurociência fala? Isso não é do nada, isso é porque lá no passado, pode ser na sua infância, pode ser na sua adolescência, pode ser ou recentemente, foi criado uma memória que isso faz te mal. Por isso que você reage. Aí que entra a terapia. A terapia faz você enxergar tudo isso do lado de fora, modular essa emoção, com a hipnose que eu uso, a hipnose para modular a emoção, para próxima vez que tiver o gatilho, vai vir muito mais brando ou zerado. Você fez terapia antes de estudar tudo isso? Quando a gente estuda, a gente já faz terapia junto, né? Tá. Porque já no curso, a gente já começa a fazer terapia já dentro do curso e a gente aprende e faz terapia. E também eu já fiz várias terapias de hipnose, porque como a gente já é muito colegas, né, formados, um ajuda o outro, né? Aí a gente tem alguns problemas da vida e a gente convida, você pode me ajudar? Aí os caras ajudam, entendeu? Um ajuda o outro. Então, eu fiz várias terapias para poder... E mesmo assim, Gil, você pode falar, eu tô desde 2018, 2017, nessa área de terapias, né? Até hoje eu tô evoluindo ainda. Até hoje eu tô aprendendo. É um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. Eu tenho gatilhos ainda, eu tenho coisas que tá me incomodando. Você é uma pessoa ansiosa? Eu era muito mais antes. Antes eu ficava... Nós todos somos. Não, a ansiedade sim. é uma coisa natural. Né? E pode ver... Não, a ansiedade tem lado bom e lado ruim, né? Porque eu sempre falo assim, não é uma coisa ruim. O que é ruim deixa você disfuncional. O que é disfuncional? Atrapalha você não dorme, você não tá comendo direito, ou atrapalha a sua vida, assim, no geral.
Então, quando tá assim, tá sendo disfuncional, precisa de um tratamento, precisa de procurar ajuda. Porque você pode ser uma pessoa ansiosa e negativa. Aí você potencializa ainda Total. mais. Porque se você pensar bem... Porque tem, hein? Porque se você pensar bem, uma pessoa ansiosa, ela pensa alguma coisa que vai dar errado no futuro, É. né? Vai acontecer, só por antecipação que fala, né? Eu tinha muito isso, eu ficava 2 dias... Você sofria? 2 dias eu sofria por antecipação. Ah, vai dar errado, ai meu Deus, não dormia direito. Não sei, era muito louco. E assim, Eu, lembro... graças a Deus, sempre trabalhei bem essas coisas na minha cabeça. que bom, é. Porque eu sempre... Agora não tem mais isso. Eu tenho, porque eu tenho as técnicas, eu uso em mim mesmo e eu converso comigo mesmo, entendeu? É coisa de louco, você conversa com você mesmo, mas é bom pra você se eu não eliminando. estudei o que você estudou e não sei profundamente o que você está dizendo, porque você é profissional da área. Sim. Mas eu consigo me resolver em relação a muitas questões. Com certeza. Isso é porque o seu racional, né, o seu córtex pré-frontal, que é essa parte frontal aqui, ela entra na parada e tenta amenizar a parte emocional. Sim. Então a gente tem o córtex pré-frontal, que é o raciocínio, e tem a parte emocional, que tem a amígdala, tem a hipocampo, que é as memórias, né? Que tá tudo lá dentro, que faz, ela fica esperta, qualquer reação, qualquer coisa ruim, ele dispara a amígdala, aí libera cortisol, adrenalina no seu corpo, e aí faz você ficar no estado de luta e fuga. Esse é os sintomas de ansiedade ou de algum estresse. E isso faz com que você fique em estado de alerta. Então o que acontece? Todo o seu sangue vai para os extremos. Então, o que acontece? Por isso que estresse, fala que estresse mata. Porque todo o sangue, em vez de ficar aqui na parte central do seu abdômen, que é a digestão, sistema imunológico, não é? Ele meio que atenua. E aí o sangue vai para os extremos. E aí essa parte imunológica, ele cai. E aí a pessoa começa a ficar gripada. Pessoas muito estressadas, não fica doente fácil, começa a ter doenças, pegar doenças graves também com o tempo. É verdade. Por quê? Porque o sistema imunológico começa a ficar fraco. Porque o sistema, pensa bem, um momento de luta e fuga, um momento de perigo real, vamos dizer real. Para que a imunidade vai trabalhar? Aquele momento não é importante, é importante sobreviver àquele momento, certo? Uhum. Para que fazer digestão? Né? Um animal acuado, não tem como fazer digestão. Ele na hora ele vai parar para poder jogar o sangue para os extremos, para ter força para você lutar com aquele agressor ou com aquela situação. O ansioso faz isso na imaginação. O perigo não está acontecendo no local que ele está, mas ele está imaginando que lá amanhã ou depois da manhã vai acontecer. Ele cria um cenário e a pessoa fica falando sozinho, né? Fica assim, não, porque se o meu patrão fala assim, eu vou falar assado. E aí se ele fala assado, eu vou falar assim. E fica criando um cenário. Eu sei o que é isso. Né? E a pessoa sentindo mal aqui, como se estivesse lá, sentindo mal, a ansiedade, adrenalina e cortisol aqui. Cria uns bichos na cabeça. Né? E chega na hora do dia, às vezes não acontece nada disso, não acontece nada. E a pessoa, nossa, ainda bem. Mas passou 2 dias sofrendo Isso faz mal. E acontecendo. E aí que entra a questão que eu sempre falo. O real e o imaginário para o seu cérebro emocional são reais. É real. Por isso está liberando cortisol e adrenalina. Você está se preparando para o que está acontecendo realmente, está acontecendo ali, lá no futuro, está acontecendo. A pessoa que pensa no passado, se arrepende no passado, a pessoa que é depressiva, alguma coisa, está acontecendo de novo. Então, um grande hipnólogo falava assim, para problemas imaginários, a gente tem que resolver na imaginação. Aí que entra a hipnose. A hipnose resolve na imaginação. A hipnose, ela é todo mundo imaginário. Esse negócio de hipnose, eu nunca fui hipnotizado, não sei como é que é isso. Mas aquele negócio do... Não, aquilo é coisa antiga, né? Aquilo não é a velinha, antigamente era a vela, deixar a vela ficar focada na vela, isso, né? Aí depois colocar de um reloginho. Não isso é tem. Coisa, não tem mais. Não tem mais, olha, eu não sabia. Como é que é agora? Não, agora é tudo falando, durma, e depende do qual linha você vai, né? Tem as 2 linhas que eu uso. Tem a hipnose conversacional, que é uma hipnose conversando, que eu não preciso mandar o cara fechar os olhos. Tá. Imagine você descendo uma escada, não sei o quê. Esse é o hipnose mais clássico, que aprofundar, vai relaxando a mente do cara, vai deixando relaxado em cima da poltrona, e aí você abre a oportunidade para a mente emocional, o seu subconsciente, eu falo, está aberto para poder ser trabalhado. Então a hipnose... E as pessoas falam coisas que depois não lembra? Não, lembra tudo. Lembra tudo? Tá consciente. Só que não... consciente. Vai estar consciente. Só que ele vai estar relaxadão, vai estar lá com os olhos fechados, relaxado, e vai começar a vir imagens, lembranças, assim, do nada, sabe? Porque
A hipnose que eu uso na clássica, eu vou através da emoção. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa, por exemplo. Eu tenho muita ansiedade. Eu falei assim, aonde que você impacta a ansiedade? Aqui no peito, uma sensação aqui, um aperto no peito. Isso é um exemplo de cada um tem um impacto no corpo. Com a hipnose clássica, o que eu faço? Eu aprofundo ela, relaxo, e aí eu falo com o subconsciente dela. Eu falo assim, subconsciente, eu quero que você me traga toda essa ansiedade, aquela sensação no peito, aquela coisa muito forte, aquela presa no seu peito. A pessoa começa a sentir ali na hora. Começa a fazer... Aí eu falo assim, mente subconsciente, vá a primeira vez que você aprendeu a sentir assim. Pá! Regressão. Volta lá no passado e aprende lá, às vezes com o papai xingando, às vezes lá no berço, às vezes na adolescência. Porque se você pensar bem, toda emoção está atrelada a uma memória. Eu dou exemplo assim de casal, né? Quando briga, né? Você percebeu quando o casal briga, não desenterra defunto? Desenterra defunto. Por quê? Você vai falar disso de novo? Por quê? Porque quando está estressado, aquele mesmo estresse foi o mesmo estresse que passou lá no passado que ela está começando a falar para você. Tá. Então, a memória, ela abre para todas as memórias daquele estresse que estava... Isso foi uma regressão que ela fez. Traz à tona. Lembra daquela vez que você fez isso comigo? Faz 20 anos atrás. E a pessoa fica revivendo aquilo, sabe? Então... Amargurando. Então, a hipnose clássica, eu faço a mesma coisa. Eu coloco a emoção... ativar a emoção e falo, busca todas as memórias que está conectado a essa ansiedade. Vai aparecer lá com o papai, na escolinha, com o professor. E daí você tem que perdoar? Aí a gente vai dessensibilizando a importância daquilo. E a pessoa tem uma nova visão. Olhar aquilo diferente, entender. Não é nem perdoar, então. Perder também. Porque às vezes perdão é uma coisa muito poderosa. Perdoar uma situação de você for com alguém. Olhar... Perdoar não é esquecer também, né? Não. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é você... Eu sempre falo assim que as pessoas confundem o perdão de religião. Eu entendo como perdão é você entender a pessoa. E que aquilo não vai te fazer mal. Mas você não vai esquecer. Não vai esquecer. Vai lembrar, não. A gente lembra, mas não... Porque a memória... Nunca dá para pagar a memória que aconteceu no seu passado. Não tem como. Mas a emoção que está atrelada, a gente pode sensibilizar. Tá. Então a pessoa pode pensar no passado, mas não tem mais aquela emoção atrelada. Xing, eu tenho uma facilidade muito grande em virar a página. Que bom, isso é bom. É uma técnica. Aprendi muito cedo nisso. Não sei se é técnica, mas uma técnica que você aprendeu. É a técnica que você aprendeu. Viro com a maior facilidade. Que bom, porque isso faz você... Você pode me fazer mal hoje, amanhã você já não fez mais. Que bom. Já virei, entendeu? Mas esse é outro assunto. Academia Xing Fitness, 13 anos, fez no dia 11 de junho. Fez 13 anos. Em Guararema. Em Guararema. Por que Guararema? É a minha cidade, onde vivia a minha infância toda, né? Mas você não nasceu lá? Não, nasci em Mogi das Cruzes. Mogiano. Aí fui pra Guararema aos 10 anos. E Xing é por quê? É o apelido que você ganhou lá em Guararema? Em Guararema, professor de educação física. O Etanes. Dá um abraço, Etanes, esse já vendo. E daí te chamavam do que até então? De ler? Não, ninguém me conhecia. Quando eu fui a primeira... Não, os amigos te chamavam do quê? Ler? Ninguém me conhecia. Quando eu mudei pra Guararema, eu lembro que entrei na escola, a primeira aula de educação física, eu fui... E ninguém me conhecia, eu era novo na cidade. E aí o professor de educação física, o Etanes, ele chegou, olhou pra mim, não sabia meu nome, né? Ele falou assim, ô, Xing Ling, vem aqui. Xing de Xing Ling. Xing Ling. Ele também é bullying isso. Xing Ling, vem cá. Aí todo mundo, Xing Ling. Ficou. Eu tinha 11 anos. Você ficou bravo? Não, nem liguei. Aí ficou Xing, e até hoje ficou. Até que a academia é Xing Fitness. Xing. Porque tu me conhece como Xing, você fala, conhece o Leandro? Eu falei, ninguém conhece o Leandro. Ninguém sabe quem é. Poucas pessoas conhecem como Leandro. E você tá lá e você atende particularmente ou você atende as pessoas nessa área de hipnoterapia em algum lugar específico? Eu atendo particular. Eu tenho, além da academia, eu tenho um consultório. Tem também. Um consultório em Guararema também? Em Guararema também. E também eu sou palestrante, né? Eu gosto da palestra em empresas sobre saúde mental, sobre hipnose, sobre ansiedade. Essa palestra de empresas é para que... Porque a gente sabe que na empresa é jogo duro, né? É vida louca lá, né? Sim. E às vezes os funcionários têm que tentar entender e baixar o facho, acalmar. A gente tenta ensinar para as pessoas, né, qual a importância de entender sobre a ansiedade e quais os impactos que pode ter para a saúde e para a empresa pessoas ansiosas, entendeu? Porque hoje em dia está tendo bastante afastamento de trabalhos devido burnout, depressão, ansiedade. A parte emocional, hoje em dia,
tá pegando muito. Tanto é que o governo agora saiu uma nova lei, acho que é NR1, parece, que as empresas até o ano que vem tem que ajustar em todas as empresas, não sei até quantos funcionários, acima de tantos funcionários, são obrigados a colocar um setor psicológico dentro das empresas. Porque tá... Já não era obrigado? Não. Obrigado foi esse ano, mas eles vão dar até o ano que vem para ajustar tudo. Porque vai ser obrigatório ter um setor psicológico. Teve um período que tinha aquela... quick de fazer massagem. Sim, relaxar. É importante. Relaxar. Você toma remédio ou você não toma remédio? Não. Nada? Vitamina? A vitamina eu tomo, vitamina D, essas coisas eu tomo. Então tá aqui, ó, o Sicredi, esse carinho. A gente chegou no final. Isso aqui é pra você botar sua vitamina, já que o Xing não toma remédio. Segunda, quarta... E aguinha ainda. E aguinha. Aí sim! E se você não quiser levar? Às vezes fala, não, a água vai ter lá, tem um compartimento que você tira aqui, ó. Leva só o compartimento. Legal. Se for para algum lugar. Obrigado, Esse é o carinho do Sicredi, meu parceiraço. Muito obrigado. Aqui para você. Obrigado, Sicredi. Para você levar. Poxa vida. E aqui tá meu livro, ó. Eu quero até aproveitar aqui, já que você me deu isso aqui, eu vou dar esse livro para você. Ó. Poxa vida, esse livro eu vou ter que ler. Lê o livro agora, hein? É aqui, ó. Ansiedade e neuroplasticidade em ação. É um livro prático. E saber... né, e entender um pouquinho mais disso que a gente vive. Sim. Aqui tá dizendo volume 1 é porque vai ter sequência. Quem sabe, né? Tô pensando. Você já botou aqui. Tá certo. Porque vai ter sequência. Ué. Não é isso? Xing, Leandro Bonini, obrigado, viu? Nada, que papo. isso. A gente ficaria horas aqui, você falou que era pouco, e a pouco mesmo passou muito rápido. Nossa, aqui. passou voando. Nem comecei a falar ainda. Não, obrigado por... Obrigado por ter vindo, Nada. por aturar a Ariane, minha filha, Sim, sobrinha. Que isso. Sobrinha, filha. Ela tá indo bem lá, Tá indo lá com você, que resolveu dar uma guinada na vida. E ela acabou de fazer 6 anos de casada com a Lê. E assim, não tem idade para estudar, para aprender, né? Nunca, você não pode parar. Conhecimento é a coisa mais valiosa. E eu sempre falo assim, conhecimento é uma coisa valiosa, mas que é mais valiosa ainda é o autoconhecimento, se conhecer. E ninguém se conhece, tá, gente? Não conhece, né? Não. Ó, no Instagram é @o_Leandro_Bonini. Isso. E tem o que é o Leandro, @Leandro_Bonini_QI? Era outro perfil, mas eu uso mais o Leandro Bonini. O Leandro Bonini. Isso. E tem a academia, que é a Academia Xing Fitness. Isso. É isso? Isso. Na rua 23 de maio, 410, no centro de Guararema. Isso. Estamos lá para ajudar, além do corpo, saúde mental, a saúde física e mental. Obrigado, viu, Xing? Nada. Por ter vindo, foi um prazer, viu? Obrigado a você. Leandro Bonini e o Xing aqui comigo. Tchau, tchau.